Fala, hackers! Meu nome é Igor Gontijo e hoje eu tô aqui com ele, Bruno Veloso, rei do camarote e head de vendas da Dito. Brunão, cara, muito obrigado por você estar aqui. Bruno, ele é foda, a Dito é uma startup foda que não é startup mais, né? Já tá gigante. Mas a gente trouxe ele porque ele tem muita coisa para poder passar e eu tenho certeza que vai ser um conteúdo de muito valor. Então, cara, muito obrigado de novo. Pessoal, se vocês estão acompanhando o Hacker Talks, se vocês estão gostando do conteúdo, de quem a gente está trazendo, dá um like aí no vídeo para poder ajudar mais pessoas poderem conhecer isso. E vamos embora para mais um Hacker Talks. Tá. Brunão, cara, como é de praxe aqui no Talk, queria que você começasse contando um pouco da Dito, o que vocês fazem lá. Ótimo. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui falando um pouquinho sobre a história da Dito, sobre um pouquinho de venda, né? Uma bagagem que a gente está acumulando aí há mais de 12 anos. E espero agregar um pouquinho para vocês aí. Depois, se ficar qualquer dúvida, eu estou à disposição. Mas falando um pouquinho da Dito, né? A gente desenvolveu um CRM, né? Que ele é focado para o varejo. Então, né, a proposta de valor é justamente empoderar esse cara a conhecer melhor a sua base de consumidores para ter uma comunicação mais personalizada, né? Porque a gente sabe hoje, né? A gente tem e-mail lá, cara, você acabou de comprar uma geladeira, você recebe uma outra geladeira. Cara, você não vai comprar uma geladeira por um bom tempo. Então, por que você está mandando a porra da geladeira, né? Então, mais ou menos nessa linha. Uma vez que eu entendo que o Bruno ele tem um perfil de compra X, Y, Z, ou ele só compra em promoção, eu só vou mandar para ele algo relevante quando eu tiver promoção. Senão eu estou gastando, né, um tiro de canhão ali numa andorinha. Então, a próprio varejista ter essa inteligência, que hoje ele tem os dados, mas ele não tem se estruturado de uma forma que ele consegue manusear tão bem, sem depender tanto da TI, é um ganho muito grande para a empresa. E justamente por a gente, né, o cliente é o maior ativo das empresas. Então, quando eu consigo otimizar o trabalho que esse cara tem com o cliente, trazer esse cara para comprar de novo, naturalmente o resultado vai ser muito melhor. Legal. E você comentou comigo que hoje vocês têm um produto foda que praticamente se vende sozinho, né? Mas já tem um tempinho que você tá lá, você deve ter participado da construção disso, algumas adaptações. Como é que foi isso lá? Eu já estou lá há 4 anos, participei do início da máquina, vamos dizer assim, de vendas que a gente tem estruturada, que é uma máquina que está em constante evolução e sempre vai evoluir. O que a gente mexe hoje mais é nas engrenagens, né? A gente já tem uma estrutura mais definida do que acontece. E eu comecei lá atrás como vendedor, né, o cobaia, que era justamente o cara que, vamos ver se esse negócio vai dar certo. E aí eu comentei com você a questão do produto, a gente tem um produto muito bom. Eu costumo falar também que o nosso time de vendas está aprendendo cada vez mais. A gente tem muito mais tecnologia do que vendas, nós estamos aprendendo todo dia. Mas muito nessa ideia, né, de entender o que gera valor para o cliente, né, baseado em etapas do funil, como que eu consigo transformar, por exemplo, um cara que está em qualificação, eu transformar esse cara num cliente. O que eu tenho que fazer, né? Quais são as etapas ali? Então a gente participou de vários testes internos para entender as melhores etapas, qual que era o melhor discurso, o melhor canal de aquisição de clientes. Apanhamos muito, se eu falar hoje que está tudo bonitinho, é igual geralmente tem história de livro, né, que tá tudo uma beleza, não foi, a gente tá ralando pra caramba. E eu acho que é isso que motiva a gente, né? Você conseguir lá atrás ter um insight do que isso gera valor e na ponta hoje você vê clientes indicando a gente pra caramba e você vê o cara replicando aquilo que a gente pensou há 4 anos atrás, né? Então isso é muito gratificante e claro também gera receita e, né, muda a gente de vida, de patamar. Legal. E falando em questão de vendas mesmo da Dito, vocês estão com quantas pessoas lá? Qual que é a estrutura do time? Na Dito a gente tem hoje 55 feras, né, que estão trabalhando em todas as áreas. No time de vendas em si, a gente tem 15 pessoas. Então, a gente tem uma frente com 4 vendedores, a gente tem 6 hunters SDRs ali que fazem esse trabalho, né, de minerar e de gerar valor até o vendedor entrar. Temos 2 pessoas com inteligência comercial, 2 em conteúdo, né, para ajudar a gente nesse processo, e o Pedro Ivo, que é o diretor desse guarda-chuva todo, né, tanto de nova receita, que é o que a gente foca, quanto de churn e upselling, que é uma outra área também dentro desse time, né? Então, no começo, todo mundo fazia um pouco de tudo. E aí a gente foi estudando, entendendo, a ponto de falar, olha, nosso melhor canal de aquisição é o outbound, por conta do nosso ticket médio, nosso ciclo de venda,
definido também o tipo de cliente ideal, né? Que é dito, todo mundo precisa de se comunicar, então poderia vender para o cara do cachorro-quente ou o cachorro-quente gourmet, que hoje tem bastante, né, nos food trucks. Mas, na verdade, não, tem que ter um foco. E a gente escolheu, né, na época, o mercado de moda, porque já tem um costume de cadastrar, já tem um costume de querer se relacionar, já tem uma preocupação com isso e vem dado muito certo desde então. A gente hoje trabalha com as principais marcas do mercado, né, por conta desse relacionamento que a gente já tem com eles também e a solução que a gente entrega e facilita agora para novos clientes. Então, um cliente de moda pequeno, por exemplo, que não é o nosso foco, mas ele chega e fala, cara, eu quero fazer o que o Grupo Soma faz. Então, poxa, beleza, cara, custa quanto? Facilita a conversa. Agora, para conquistar esses caras antes, foi muito trabalho. Legal. E, cara, até pegando um gancho, gente, o Bruno ele fez outro vídeo com o pessoal da Outbound e do Rivian, onde ele fala um pouquinho da experiência de vendas dele também. E uma coisa que eu achei muito legal lá, que o Vinícius até ressalta, é que você fala que você não aprendeu tanto na técnica, né? Você aprendeu muito na marra, muito apanhando, e você fala um pouco da questão, por exemplo, que vocês perceberam, que vocês tinham que fazer a entrada pelo analista, de convencer o analista usando a dor dele para ele subir para o gerente, aí na hora de conversar com o gerente tem que pegar a dor do gerente, não mais a dor do analista. Queria que você contasse um pouquinho desses aprendizados de vocês que foram na marra, assim. É porque o na marra que eu brinco porque eu não sou o vendedor raiz, vamos dizer assim, né? Mas tem algumas pessoas que falam uma ideia que é assim, a pessoa ela tem que ter uma caixa boa, ela tem que ter um hardware bom, porque o software eu consigo instalar. Então, se eu tenho pessoas que querem fazer, que têm vontade, ensinar técnica, framework, palavras bonitas e receitas de bolo é tudo mais fácil. E eu vim de uma escola muito tradicional. Então, quando eu fui para esse universo de startup, cara, eu não falava inglês, eu ainda não falo tão bem, mas já consigo me virar. Mas era um cara assim, poxa, será que esse cara vai dar certo? Né? Então foi uma coisa que eu fui quebrando paradigmas, porque eu tinha uma vontade muito grande de fazer e acreditava muito no que a gente tinha. Então, até depois disso, a gente trouxe engenheiros para o time. Então, assim, não tinha aquele perfil de marketing, etc. Então, poxa, eu quero o cara que quer fazer, independente da área de especialização dele. Então, isso a gente foi ensinando ao longo do tempo. E aí, nessa questão, né, de níveis, né, que é eu brinco que é o Narcos, né, essa estrutura. Geralmente, né, quando você vai vender, você usa o mesmo discurso sempre. Então, se você usa o discurso com o presidente da empresa, ele pode entender e fazer total sentido. Só que se eu usar esse mesmo discurso com o analista, que foi a oportunidade que eu tive de conversar no momento, ele está cagando, porque ele não quer o dinheiro, né? Ele só quer no final do mês receber o dele. Ele não está preocupado em resultado futuro, em roadmap. Então, alguns sim, tá? Desculpa, os analistas aí estão juntos. Mas nessa linha, né, eu tenho que entender de fato como que eu gero valor para o cara que está embaixo, para o cara que está no meio, que o cara que está entre eles, porque na venda a gente vai ter alguns contatos nesse ciclo. Se o ciclo é mais curto, é pior ainda, porque você tem uma pequena oportunidade de mostrar o que você tem de valor, mostrar o preço disso depois numa proposta e depois você fica num limbo. Agora, durante as 24 horas ali que o cara está trabalhando, não 24, senão é trabalho escravo, mas depois disso, né, esse cara tem que vender aquilo que eu estou falando. Então, se eu consigo ganhar esse cara de certa forma e falando, cara, isso aqui vai te ajudar nisso, para o outro eu vou te gerar eficiência operacional, para o outro eu vou te dar dados para você tomar decisão e aumentar o seu budget para o ano que vem, e para o presidente da empresa eu vou te agradar em olha, todo mundo aqui está feliz, meu amigo. Então, se saber cadenciar isso é um baita diferencial. Não é fácil, mas é um baita diferencial. Legal, e falando um pouco de, vamos dizer assim, fazer essa passagem, trazer pessoas novas, ensinar essas coisas que vocês aprenderam muito na marra, vocês documentam isso hoje, como que é? A gente tem uma cultura muito forte de aprendizado, então isso sempre foi muito dito em si. Eu não tinha tanto essa questão de aprendizado, eu não era o melhor aluno da faculdade de forma alguma, mas ao longo do tempo a gente foi absorvendo, porque era importante eu ter aquele conteúdo. Então, geralmente, alguns conteúdos de fora que a gente buscava era uma bola de cristal, porque isso não acontecia aqui ainda. Então, você largava na frente. Então, a gente foi documentando muitos aprendizados nossos. Então, a gente tem vários rituais, que depois eu posso até falar um pouquinho, né, de coisas que a gente faz no dia a dia, mas principalmente um playbook que organiza tudo aquilo. Então, por exemplo, quando eu comecei a rampar, eu fui registrando ali, ó, diário estrelar, rota tal, fui falando tudo o que acontecia. Porque o próximo vendedor, provavelmente, ele ia ter os mesmos desafios. Só que se eu já mando um pouco mais mastigado, azeitado, ele vai entrar mais fino. Da mesma forma, ele tinha como um desafio atualizar isso. E a gente tornar esse documento vivo
e ao longo do tempo a gente ir registrando tudo, sabe? Que ainda mais você como gestor do time, sim, você tem a responsabilidade de fazer o cara rampar mais rápido, né? Ou seja, ele performar no nível esperado o mais rápido possível. E você trazendo para ele um livro lá dos Estados Unidos que fala uma realidade americana completamente diferente, que não está imersa no seu produto, faz muito mais sentido você documentar a realidade do dia a dia ali e trazer para ele próximo o que dentro da sua realidade, do seu produto, do seu mercado deu certo e deu errado, do que esperar que ele faça um curso lá fora e venha pronto, né? Sim, e até algumas coisas são assim, tem os períodos, né? A ficha vai caindo aos poucos. Não adianta eu chegar igual um pavão, abrir tudo que eu tenho de portfólio, de case, de tudo que a gente faz, sendo que o cara ainda nem começou a vender. Então, ele precisa, mesmo que ele tenha experiência nisso, porque na prática é um pouco diferente. Então, talvez eu trazer, eu tenho esse framework, a estrutura, ok, você tem um macro. Agora, na prática, não adianta eu mandar o cara ler 50 livros se ele ainda nem não sabe fazer um rapport inicial com o cara. Porque talvez ele vai saber lá para frente, mas no início ele não sabe. Então, para algumas pessoas, o que a gente faz deixa eu entender um pouquinho qual estágio de maturidade que você está, porque aí eu vou te falar exatamente, meu amigo, você está precisando melhorar a sua conexão. Então, a gente pode fazer isso, isso e isso. Olha esses vídeos aqui que a gente tem separados. Né? Olha essa call aqui que foi do caralho, com a reação do cliente do outro lado, né? Algumas coisas nessa linha. Que aí o cara já vê aqui e fala assim, poxa, ele está me dando remédio da dor que eu tenho. Ele não está me empurrando uma coisa que está empurrando, sabe? E é muito, como a gente tinha comentado antes, o cara precisa apanhar um pouco para ver sentido em certas coisas, né? Então o cara não vai entender muito bem a lógica do spin lá, que ele precisa gerar conexão, por exemplo, se ele não tiver apanhado um pouco e ver o valor que aquilo tem, que se ele entregar tudo de uma vez, o cara não vai entender tão bem. É igual quando você tá na escola, estão te ensinando matemática ali, a gente que é de humanas, né? Não vê muito porquê, aí na hora que vem esse mundo das startups aí cheio de métrica e tal, que a gente fala, pô, tinha que ter prestado mais atenção em matemática. Exatamente, eu acho que essa questão principalmente do perder para dar valor, né? Quem nunca, né? Poxa, quando você perde que você dá valor. Então, geralmente, o que a gente faz é exatamente isso. No começo, você vai ter alguns dias para trabalhar, para iniciar, para ter essa iniciação mesmo no processo. E provavelmente você vai perder a maioria deles. E aí, e na teoria, botando pilha, vai dar certo, vamos lá, tô te ajudando, tô te apoiando. Só que depois, o que a gente faz é um trabalho até de reciclagem e fala assim, cara, volta nesses caras que você perdeu e vamos entender o que aconteceu. Agora que você já tá aqui 3, 6 meses, volta nesses caras e olha o que você fez, velho. Pô, realmente, cara, eu queimei muita ficha no início, mas eu vou recuperar porque agora eu já sei isso. Isso é muito legal, que você vê o cara crescendo. E outra coisa que a gente faz geralmente se eu já sei que é o meu cliente ideal, né? Que esses não necessariamente são ideais, mas se é o cara que é o ideal, que é o cara que eu estou projetando, que eu fiz o planejamento todo em cima desse tipo de cliente. Esse cara me deu uma negativa, eu sou obrigado a entender por que eu perdi essa oportunidade. Ou se eu perdi essa venda lá na frente. E aí, às vezes, eu entro em campo para fazer um trabalho de qualidade, para falar, meu amigo, eu não entendi o que aconteceu. Eu tenho hoje as melhores marcas do mercado, que são todos benchmarks para você. Você não quis conversar com a gente? O que aconteceu? Opa, quem está falando é a Dito que dito. Aí eu meio que tento recuperar isso. E geralmente dá certo. Então é aquele negócio, geralmente o ser humano, como por si só, ele tende a desistir fácil. Se você tem ainda um mar de leads para trabalhar, melhor ainda para você desistir, né? Porque você só vai querer pegar o filé do filé. Mas quando a gente tenta ir, analisar a causa raiz ali, os porquês e a fundo, cara, eu perdi realmente por conta disso. Perdi porque tem um concorrente que está resolvendo essa dor dele e o contrato acaba daqui a 6 meses. Então, daqui a tanto tempo eu vou voltar a falar com ele já com esse cara ou não. Vou envolver mais pessoas para falar, para gerar mais valor na conversa. Então, é aquela questão de apanhar, receber o golpe, digerir e voltar mais forte. E não tomar e falar, tá bom, perdi, sabe? E eu tenho muita empresa que deixa o ouro passar pelo ralo aí, né? Porque não só desiste rápido, como tem de querer esquecer muito rápido o erro ou nem lembrar. Então, em vez do cara falar, pô, eu vou olhar, rever aqui esse call para ver onde é que eu errei para eu poder melhorar, não, isso aqui deu errado, vamos para a próxima prospecção, isso aqui já era e tal, então... o cara que era filho da puta, o cara era escroto. Isso é o que mais acontece, mais escuto. Não, o cara era ruim demais de jogo, não queria atender, não queria falar. Que a gente vai criando barreiras, né? Em vez de tentar entender, falar, cara, na verdade eu não consegui gerar valor para ele. Em vez de falar isso e assumir e tentar resolver o problema, não, fica criando empecilhos, né? Não, realmente aquele cara era chato. E eu já tive muita experiência positiva dos caras mais escrotos do mundo, assim, né? Vamos dizer, dá super certo.
Porque, cara, vamos entender. Não, não quero saber preço. Não, quer saber preço, meu amigo? Então vai lá no Ricardo Eletro, velho. Comigo não é assim. A Dito não trabalha dessa forma. Se o mercado está trabalhando dessa forma, ok, mas a gente vai seguir forte. Não, então calma aí, me conta um pouquinho mais, né? Então já teve caso também de cara falando, não, para que você está? Não, você está aqui conversando comigo, estou na reunião, diretor de empresa. Não, tudo bem, vamos conversar. Não, mas me conta um pouquinho mais. Aí eu estava com outra pessoa que perguntou, não, me conta um pouquinho mais. Falou, peraí, vocês estão aqui na minha sede, vocês vão me perguntar o que eu faço, vocês não se prepararam para falar comigo? Aí eu falei, nossa, ganhou. Falei, não, vamos recuperar isso aqui. Aí eu já tomei rédea, já fui improvisando ali, consegui, né, encaixar isso. E fechou esse cara depois. Então, é essa questão de postura de, tipo assim, não desistir fácil, velho. E não tô falando isso pra... Tem casos que tem que desistir mesmo. E quanto mais rápido você conseguir desistir, né, fazendo o esforço necessário, melhor. Porque a melhor resposta depois do sim é o não. Se você já tem um não garantido, que realmente não tem o que fazer, é ótimo, porque você já parte para outra. O que mais vai acontecer em funis de diversas pessoas que estão enxergando aí é eu vou ter 70% dos deals ali parados sem um avanço claro para a próxima etapa. Porque eu tenho uma esperança no fundo de que esse cara vai entrar. E, cara, esperança, a gente vive cada vez mais numa área que é ciência, velho, é dado, velho. Não adianta eu só ter fé, né? Então, para quem tem fé ou quem não tem, enfim, acho que é mais ou menos nessa aí. E nisso aí, um ponto importante disso que a gente falou também, né? Não só de você querer observar seus erros, mas disso que você falou. O cara sempre fala, não, a culpa era do cara que estava de mau humor, a culpa era não sei o que. E não só na nossa área, em venda, startup em geral, mas o ser humano, a gente tende a ter muita dificuldade de assumir a culpa dos erros e sempre bota a culpa em alguma coisa externa. E o cara não entende que no final das contas ali, não existe dito, não existe hacker, não existe produto. A profissão dele é um jogo dele com ele mesmo. Então eu já vi caso, por exemplo, de comediante, que é mais fácil, que é um time de homem só ali, mas do cara falando que para ele poder medir se as piadas dele tinham graça ou não, ele pegava o espectro de áudio da gravação que ele fazia, via onde é que eram os picos, porque era onde é que a audiência ria, e aí ele gravava aquilo e ia cortando para poder separar. Então justamente isso, você ter essa preocupação de tentar, e na hora que você errar, você voltar naquilo, ver onde que eu errei, para aí você poder continuar com o aprendizado. Porque se você simplesmente sair batendo cabeça, errando, e a próxima tentativa é a que vai dar certo, você jogou tudo no lixo ali do aprendizado que você poderia extrair, né? Sim, e acaba que até essa questão mesmo de querer assumir isso não é tão simples às vezes, porque talvez você vai ter um gestor que é totalmente escroto. Então ele quer que você seja perfeito, mas ele não sabe por que tem que ser perfeito. Então é difícil também, só que muito bem lembrado, assim, eu acho que é você com você mesmo, é a vida que vai te mostrar. Então, se talvez nesse momento você tem um gestor que não está te ajudando ou te incentivando a errar para você no final, né, ganhar mais, você tem que pensar nisso, mas falar assim, cara, de qualquer forma é um mindset, né? Isso eu tenho que pensar dessa forma para minha carreira, para minha vida. Então, acho que faz muito sentido isso que você falou. Legal, e já que a gente entrou nesse processo de gestão mesmo, de cuidar das pessoas que estão entrando, eu queria que você contasse na Dito como é que é quando entra um vendedor novo lá, esse processo de treinamento até ele atingir a rampagem lá, como que vocês fazem isso? Geralmente, a gente já testou de várias formas, mas a que está sendo mais bem efetiva para até reduzir tempo de rampagem mesmo é colocar um vendedor para rampar com outro vendedor mais experiente. Então, a gente já testou no início, pegar um vendedor e ele vai fazer a prospecção. Por quê? Para ele entender como que é, os nãos que ele toma, para ele até dar valor quando tem uma conexão, né? Ter uma conversa e falar assim, poxa, os caras estão ali, é difícil marcar, não é tão simples. Então, já testamos dessas formas, mas hoje é muito nessa ideia de, eu pego o meu vendedor mais experiente, então eu vou replicar muita coisa que eu já tenho de conteúdo para já estruturar um pouco isso, até para não tomar muito tempo desse vendedor mais experiente, esse cara vai colar nele. Então, esse cara vai ajudar ele inicialmente, sendo o braço direito, seja talvez gravando a conversa, seja registrando muita coisa, porque a gente fala que, né, não confia em garçom que não anota. Então, tem uns que são mitos mesmo, que faz tudo o que você pediu, mas a maioria que não anota tem chance de dar merda. Mas faz esse trabalho tudo como se fosse um assistente mesmo, sabe? De, poxa, deixa eu entender o que ele está fazendo. Pô, beleza, como que faz um diagnóstico? Poxa, por que você fez isso? Então, o cara, né, o mais experiente, ele entra com a parte de inteligência, né? O insight vai ser esse, por conta disso, olha aqui o que eu pensei, e o cara vai no braçal. Chega um momento, depois proposta e fechamento, toda essa parte. Chega um momento que esse cara fala assim, poxa, bicho, peraí, eu tô fazendo o trabalho desse cara todo, velho. Eu consigo fazer isso, então toca o pau. É meio assim, sabe? Bota a rodinha na bicicleta ali. Porque
E aí é o ponto, vão ter vendedores que aí, né, vai depender do momento e etc. Aí eu trago um cara mais experiente, que já tem mais noção, então esse cara vai vir muito mais direcionado ao discurso, à margem que vai trabalhar, porque é um cara que já sabe articular. Então vai depender da maturidade de cada um. Na Dito, a gente tem forte essa questão de ir crescendo, sabe? Então a gente geralmente trabalha com perfis mais júniores para começar a crescer, entender a base, investir na base, né? E aí a gente vai crescendo isso ao longo do tempo. Mas para alguns tipos de venda mais específicas, muito field sales em São Paulo, Rio, etc., eu tenho que ter alguém com mais senioridade. Não porque o cara mais júnior não vai conseguir vender, mas é porque o próprio mercado exige um pouco disso, né? E aí é saber se portar e colocar no seu lugar. Da mesma forma como tem vendas que eu tenho que envolver o André, que é o CEO, o Pedro Ivo, que é o diretor. Por quê? Porque eu estou falando com diretores e CEOs. Então não adianta eu querer fazer tudo. Eu tenho que entender o meu papel, a hora de bater e a hora de correr, né? Então é nisso. Legal. Em questão de processo ali do dia a dia, de acompanhamento das vendas, vocês têm uma daily, tem um coach que vocês fazem? Como é que é? Sim, a gente tem diversos rituais, né? Os principais, justamente esse daily, que a gente abre o dia cedo, definindo o que vai ser feito, o que eu vou ter de principal avanço, e é uma conversa rápida, objetiva, sem mimimi. Não é, eu vou contar a história, decidiu. Não, meu amigo, o que você tem de avanço, por que você acha que você vai avançar com ele? No final do dia a gente faz um review. Você falou que ia avançar, por quê? Por causa disso. Nisso o vendedor vai criando casca. Porque às vezes ele fala, esse cara vai fechar amanhã. Aí esse cara não fecha. Por quê? Porque ele falou agora que tem que ir para o jurídico. Poxa, mas você não tinha mapeado o jurídico? Não. Então, no próximo dele, provavelmente ele vai mapear o jurídico. E aí todo mundo, já entendendo a realidade, ele vai se fortificando junto. Isso é legal, só pausando um pouco, porque isso força aquele processo que a gente falou do cara rever os erros dele. Sim, que aconteceu, né? Naturalmente. E agrega muito mais, porque o cara fala assim, poxa, realmente, eu não mapeei o jurídico. E aí acontece às vezes do vendedor falar assim, não, eu tô bem, vai entrar amanhã. O cara vai falar assim, bicho, você já olhou o jurídico? Já olhou. Você já negociou com compras? Porque provavelmente ele vai querer reduzir esse valor ainda mais. Você já deu desconto? Não, já deu desconto todo, então prepara para esse negócio. E aí, o cara, para esse próximo avanço, ele já vai mais ou menos vacinado. Não, então tá tudo ok, não vai ter o compras não, né? Não, então tá ótimo, ou nem fala, enfim. Mas a gente faz essa rotina, a gente também tem alguns rituais semanais de treinamentos que varia muito. Então, às vezes é pegar um cara de varejo para falar para a gente um pouquinho da realidade, às vezes é mais focado em etapas de funil. Então, poxa, eu estou fraco em conexão. Vamos pegar quem é o melhor vendedor em conexão para falar o que ele está fazendo de diferente ou simular uma conexão com a gente. E aí a gente vai fazendo essa troca. Então, existe também um paredão de leads, né? Que a gente monta ali os melhores leads ali, pega as melhores cabeças da empresa e, cara, o que a gente tem que fazer para virar esse cara? Então, é uma coisa que também funciona muito bem, porque vem visões de outras áreas, e aí essas outras áreas se engajando e participando depois que esse cara entra, facilita esse onboarding. Então, tem várias iniciativas, né? De daily meeting, a gente tem esses resultados semanais, tem muitas entregas que são feitas, além de coaching de 1 a 1 e etc., que aí é mais a parte de gestão do time mesmo. Sim. Mas é mais isso. Tá, legal. E, cara, entrando em outro assunto agora, você falou com a gente, contou vários casos bem legais, você tem uma pegada de venda assim que você não vai ali só tô vendendo um produto, né? Você entende que você tem que se adaptar, que você tem que se virar, que às vezes você tem que ser criativo. Eu queria que você contasse alguns casos aí, tipo aquele do Galo que você comentou comigo, onde você teve que se virar para vender de um jeito diferente, para chamar a atenção do prospect ali, né? Eu acho que a rotina nossa, né, de todo mundo, eu acho que se você não for criativo, você tende a morrer, né? Então você tem que cada vez mais pensar em alguma coisa para te ajudar, né? Ou ter um time que tenha isso. Então essa questão do caso do Galo que foi legal é porque a gente tinha um parceiro intermediando a venda, então ele já conhecia a Dito, então ele só ia utilizar a Dito no Galo, então ele era um terceiro do negócio, a gente não teve interface, e depois que levou para a proposta o negócio deu uma travada. E aí a gente falou, poxa, mas eu não tive a oportunidade de fazer as outras etapas, então eu não sei como é que tá, não é chegar, encostar o dedo e vai vender, né? Porque o segredo da venda está no começo, não no final. Então eu falei, cara, nós vamos ter que pensar em alguma coisa, eu sou meio doido. Falei, bicho, vou mandar um vídeo para esse cara, deixa eu ver aqui quantos são atleticanos. Aí fui, mandei no Slack, nós temos aqui 30 atleticanos. Falei, cara, tem camisa do Galo? Tem, então traz o manto sagrado aí todo mundo. Peguei 30, alguns que não eram atleticano também, eu que não sabia o que era futebol. Colocou a camisa do Galo, mandamos um vídeo pros caras, falou, bicho, a massa tá aqui esperando, todo mundo igual bandeira. Aí, cara, nós precisamos ver esse negócio, nós estamos doidos para trabalhar com vocês, tudo sócio torcedor, e aí?
Aí eu falei, mandou. Aí eu falei, puta merda, agora eu caguei no pau total, bicho. Aí eu já pensando, pô, eu vou ser mandado embora. E aí os caras foram e já respondeu assim, risos. Aí eu falei assim, pô, risos. Aí eu falei, agora ferrou mesmo. Aí depois mandou, cara, sensacional, vou compartilhar isso aqui com todo mundo, muito bom, não vejo a hora de começar a trabalhar. Eu falei, ufa, glória a Deus. E foi muito bom, saca? E a gente já fez várias iniciativas dessa, até com a Havaianas também, que era... todo mundo usa Havaianas, é o slogan deles. Então pegamos todo mundo de Havaianas lá e fala, bicho, por que vocês não estão usando a Dita ainda, né? A gente resolve o seu problema. Então deu certo, tem cases que deram errado também, para maiores de 18, que eu não vou entrar nesse ponto. Mas já teve casos também, falando um pouco antes, né, de prospecção, que é muito difícil às vezes achar um cara que é um C-level. Não é simples, né? Se fosse simples, a gente ia estar milionário mesmo. Então, teve um caso que o cara não respondia nem a pau e era um cara que a gente queria muito. E aí, o que a gente fez? Porque a gente tinha um material, a gente fez um conteúdo legal, direcionado, e falou, cara, esse cara não tá vendo e-mail, esse cara não responde. Num ato da cadência, eu falei, cara, vamos pensar num negócio diferente. Vamos mandar para esse cara os nossos cases. Tá, mas a gente já tá mandando por e-mail. Eu falei, cara, vamos mandar isso físico. Aí a gente pegou isso, comprou um Kindle, colocou esses cases lá, uma apresentação da Dito, aí colocou, não sei se era pinga, o que era, porque sabia que o cara bebia. Aí mandamos isso no conjunto, pum. Aí o cara foi, respondeu, agradeceu, poxa, nossa, sensacional, realmente valeu o esforço que vocês fizeram, etc. E depois de 6 meses a gente conseguiu fechar. Então, tipo assim, foi uma coisa que deu certo. Não é uma coisa que eu vou conseguir replicar com todo mundo, até por custo e tal, mas foi uma coisa que a gente pensou na hora, cara, e aí, o que a gente pode fazer? Ah, vamos fazer isso. Foi lá e deu certo. Então tem várias coisas que a gente vai pensando ao longo do dia e eu acho que as dificuldades que vão deixando a gente mais forte que vão dando esses incentivos. Né? Legal, cara. E, assim, a gente pede no finalzinho, assim, para deixar alguma coisa de referência, de conteúdo, de onde que você busca se atualizar, tem alguma referência que você acompanha mais de perto? Eu gosto muito do pessoal da Outbound Marketing, já trazendo mais para o Brasil, e aí eles vão trazer outras referências. Os meninos da Hacker aqui também são muito bons, né? Então a gente tem o Felipe aqui no fundo, aqui, que ele não vai aparecer, mas é um moleque muito bom. Então essa nova geração aí, a base vem forte. Eu acho que essas referências que todos estão buscando também é de fora. Então a gente pode listar algumas até que são do bom e outros que a gente também acompanha. Mas eu sou mais assim... focado no que a galera está fazendo. Eu tenho mais a preocupação de fazer a operação funcionar, entender? E não ir tanto no detalhe, sabe? De, olha, tem que ser feito isso, isso e isso. Não, cara, vamos ver na prática como é que vai ser. Então, até as referências assim, hoje eu até tenho lido um pouco mais, até outras coisas, eu tenho estudado mais a questão de varejo, de economia, para ver como que isso está se movimentando, porque não adianta também eu chegar para uma venda maior, e chegar lá com o meu pitch e chegar só com essa informação. Eu vou ter que quebrar um gelo com um cara que talvez eu vou ficar ali 40 minutos conversando com esse cara e eu vou ter que falar de outros assuntos que são relevantes para ele. Então eu preciso me tornar uma autoridade. Então não adianta eu chegar com a técnica do spin selling avançado do Chico Xavier. Eu tenho que entender realmente o que é o negócio do cara para falar assim, cara, esse cara sabe do que está falando. Para passar a primeira barreira. Depois disso, esse cara vai falar assim, poxa, por um acaso ele resolve um problema que ele está falando aqui. E por um acaso esse cara vai ser cliente depois. E não, eu já sei que esse cara vai fechar comigo porque eu tenho o melhor produto do mercado. Não é assim. Se você entrar com esse salto alto, a tendência é cair rápido, assim. Legal. E, cara, falando do Bruno aí, em relação a gestor mesmo, só pra gente poder encerrar, queria que você deixasse aí pro cara que tá começando a gerir um time de vendas agora, quais foram os principais 3 aprendizados que você teve desde que você começou aí nesse desafio? Cara, eu acho que um dos principais, assim, é a preocupação genuína com quem tá com você, velho. Se você não se preocupar com o próximo, esse cara não vai preocupar com você. Não tem mimimi. E não adianta você ser falso, cara, porque o cara do outro lado vai perceber. Então, formas de você mostrar isso, né, é justamente na atitude. Então, cara, você não tá conseguindo fazer, cara, eu vou fazer, então vou te mostrar. Vem cá, cola comigo, vou te mostrar, nós vamos fazer junto. E é diferente de que, não, você não tá conseguindo fazer. Não, mas por quê? Mas não tá conseguindo, o outro consegue. E não é isso, né? Então, ganhar confiança do time, e confiança eu acho que é um dos principais pontos. Né? Então, você ter confiança no seu time confiar em você. Então, talvez você vai ter que ir a campo, você vai ter que vender, você vai ter que quebrar a cara, você vai ter que ser referência para esse cara. Então, é importante isso. Depois é justamente entender o que esse cara está buscando lá na frente. Né? Por que ele está fazendo isso hoje, o que ele tem de futuro, de meta para a vida dele. Né, profissional e né, também na vida pessoal, porque nisso você consegue encaixando as coisas. E também dá um suporte para esse cara.
né? Então, isso também eu acho que é uma coisa muito importante, você ter esse interesse genuíno em quem está na sua equipe e, principalmente, se basear em dados e realmente agir em cima deles. Então, se eu pegar números finais, né, no final das contas a gente bateu a meta do mês, mas por quê? Por causa disso, não, ou por causa desse vendedor. Poxa, esse cara foi muito fora da curva, vamos entender o que ele fez diferente? Vamos conversar com esse cara e dar esse feedback para ele, porque o cara também ele precisa de feedback, né? O que a gente mais vê hoje no mercado é assim, poxa, eu queria pelo menos ser elogiado, ser reconhecido. E não é difícil você reconhecer, você não precisa de dar um Kindle para esse cara ou qualquer coisa do tipo. Se você só elogiar ele e falar assim, cara, olha aqui sua performance em relação aos outros. O cara fala assim, cara, eu nem enxergava dessa forma. Então, é uma coisa que eu costumo fazer, que é justamente dar clareza para o cara onde que ele tem que melhorar. E dar essa abertura para o cara falar também o que ele está pensando. Né? E justamente eu acho que é essa troca que torna uma relação mais genuína. Então, talvez é isso. Está começando um time... Não adianta botar o cara lá e falar, esse cara vai resolver meu problema. Você, no final das contas, vai ter que resolver esse problema. Porque se esse cara sair fora, você que vai ter que resolver. Então é muito mais fácil você ter uma imersão com esse cara maior, educar esse cara, mostrar para o cara que você também sangra, que você também apanha, para o cara falar assim, poxa, realmente eu posso confiar ali, porque o Veloso, velho, ele dá gás pra caramba. Então eu vou dar gás nisso. Então é eu acho que 3 aprendizados aí. É legal, só falando um pouco dessa questão que você disse, a gente até conversou sobre isso no último talk com o Jaber, que essas métricas, elas dão um range muito grande de coisas e de informações que a gente pode pegar para se pautar. Mas a gente também não pode esquecer que nem tudo na vida é preto no branco, né? Então, assim, na hora que você está lidando com pessoas, você tem que entender que o cara pode ter alguma coisa que não está mostrando ali nos dados, tem que entender a realidade dele, saber, pô, tudo bem que não é na daily meeting o cara contar da vida dele, mas você como gestor, queria saber como é que tá o cara, se ele tá bem, se tem alguma coisa de errado, você comprar o boi junto com o cara, igual o Jaber estava falando, cara... O pessoal virou para mim e falou que os meus processos não estavam bons, eu virei e falei, beleza, vocês vão refazer os processos, depois pega e me passa. Então você dá esse nível de confiança também, tem que saber lidar com pessoas, né? Você tem que saber misturar os dados, mas saber lidar com pessoas ao mesmo tempo. E tem uma coisa que a gente faz também, que é assim, eu tenho um time mais júnior que cuida da parte de prospecção, que não necessariamente esse cara vê lá na ponta o que acontece. Então a gente faz, às vezes, até eu quero aumentar isso, mas é justamente levar esse cara numa reunião e esse cara veio e falar assim, caralho, a gente é bom mesmo. Não é porque o Veloso tá falando que a gente é bom, não é porque fechou esse cara, eu tô vendo a reação desse cara. Então na hora que esse cara vai ligar para marcar, esse cara liga muito mais motivado, porque ele fala assim, caralho, bicho, eu sou o cavalo de ouro passando na sua porta. E não, cara, por favor, conversa comigo, com o meu vendedor. Muda muito isso. E não só de vendas, mas de outras áreas. Porque aí, às vezes, a TI tá falando assim, cara, você tem que fechar isso muito rápido, porque a gente tem o melhor produto. Tem mesmo, cara. Vamos lá ver as objeções que esse cara tá trazendo concorrente, etc. E aí você vai ver que o buraco não é tão, né, que você tá achando que é. E aí os caras falam assim, poxa, beleza. E aí você ganha confiança. A ponto de falar, bicho, eu vou entregar essa meta do ano para vocês. E aí os caras falam assim, poxa, beleza, entendeu? Que aí é essa questão de liderança, né? Então, segue muito essa atuada aí. Legal. Então, Brunão, te agradecer de novo pela participação aí. Acho que passou muito valor pro pessoal. Tomara. Galera, eu vou deixar algumas referências aí do Bruno, inclusive um vídeo secreto aí do Rei do Camarote. Mas, cara, muito obrigado de novo. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa aqui com a gente, se você quer continuar acompanhando o Hacker Talks, se inscreve aí no canal para você poder receber as notificações quando sair vídeo novo. A gente tá lançando uma entrevista foda dessa toda semana, toda segunda-feira. E dá um curtir no vídeo também para ajudar a gente a compartilhar esse conteúdo. Mostra para alguém que você acha que tá com dificuldade de vendas. E esse aí foi mais um Hacker Talks. Obrigado, pessoal. Valeu, Brunão. Valeu. Até.